Bom, pessoal, voltamos nessa segunda aula hoje para a gente avançar um pouquinho no assunto sobre a guerra da Rússia na Ucrânia. E hoje a aula vai ser uma aula aí diferente, especial, que eu vou ter a presença de um amigo de infância e historiador, Rodrigo Daniel, que além de acrescentar questões históricas, ele tem uma particularidade interessante, é um andarilho, né? E o Rodrigo inclusive, já visitou os países, a Rússia, tanto a Rússia quanto a Ucrânia. Né, Rodrigo? Você quer falar inicialmente com o pessoal, enquanto eu vou abrindo aqui, que a gente vai conversar nesse segundo vídeo. Tá bom. Bom, tudo bem. Andarilho é maneira de dizer. Mas eu já fui, já fui à Rússia algumas vezes, à Ucrânia 3 vezes. E é surpreendente como uma guerra pode estourar entre dois povos tão iguais, né? Porque você não, se olhar, botar um ucraniano no lado de um russo, você não vê diferença nenhuma. Até a língua, enfim. A língua, na verdade, a gente ouve e você não consegue distinguir, né? A gente que Não. consegue. Assim, tem a grande diferença é a parte leste da Ucrânia, que é ficar mais próxima da Rússia, que eles falam basicamente russo. Eu vou Aliás, até chegar muitos falam russo. eu Né? vou, eu vou chegar no mapinha para a gente começar a conversa. Você pode continuar falando? Essa região aí amarela do mapa. Na verdade, essa região amarela tem maioria de falantes russos. Então, ali, basicamente, a grande maioria fala de fato russo. A parte sul também, ali, onde está aquela estrelinha vermelha em Odessa, Kherson e na Crimeia, que agora já foi anexada pela Rússia, também tem maioria absoluta de falantes russos. Nessa parte mais para a esquerda, ali onde fica Lviv, perto da Polônia, da Romênia, ali eles falam mais ucraniano, porque é uma questão histórica. A Ucrânia, historicamente, sempre foi dividida entre a parte leste e a parte oeste. A parte leste sempre teve influência russa, fez parte do Império Russo durante muito tempo. E a parte oeste, onde fica Lviv, ali, sempre foi ocupada por outras potências. Né? Foi ocupada pela Polônia, foi ocupada pela Áustria. Então, historicamente, foi se desenvolvendo uma língua ucraniana que mais gente falava a língua ucraniana na parte oeste do que na parte leste. E também, Rodrigo, além de falar a língua, acho que tem a questão da própria do pertencimento, não? No sentido de parece que boa parte desse leste ucraniano se sente mesmo russo, pertencente, né, à cultura, apesar não que aprove o bombardeio, não é isso. Mas acho que essa divisão é um país bastante rachado, a Ucrânia. A língua normalmente é o principal termômetro, né? Se você fala a mesma língua, você normalmente se sente integrado àquela comunidade. Então, a parte leste sempre foi mais próxima da Rússia. Tanto é que essas duas repúblicas que estão aí em amarelo, né, Lugansk e Donetsk, declararam a independência da Ucrânia exatamente porque não concordavam com os rumos que a Ucrânia estava tomando de tentar se integrar ao Ocidente, né, à OTAN e à União Europeia. Já a parte oeste, onde fica mais próxima da Europa de fato, né, do centro da Europa, eles foram se desenvolvendo de forma mais afastada da Rússia e mais próxima à Europa. Então, eles têm uma tendência a se aproximar mais dos valores ditos europeus, da União Europeia e tudo mais, do que os da Rússia. Isso cria um atrito imenso no país. Imagina se, por exemplo, se no Brasil a parte sul, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tivesse uma identificação imensa com a Argentina, falassem a mesma língua, comessem a mesma comida. Já o Nordeste, sei lá, tivesse uma identificação com a Colômbia. Enfim, é um exemplo absurdo. Mas seria um país rachado. Não sei se vocês Uhum. conseguem Sim. imaginar como seria viver num país onde metade deles tem identificação com outro país e outra metade com outro país. Assim, é uma realidade que nós brasileiros não entendemos, mas que na Ucrânia acontece. Eu vou fazer um panorama aqui, que você me ajuda, tá? Por favor. Uhum. 91, a Ucrânia se torna um país independente, né? Não deixa
deixa de ser parte de uma república soviética, porque a União Soviética se dissolve. Tem o Memorando de Budapeste em 94, que a Ucrânia entrega as armas nucleares, que boa parte das armas nucleares da época da União Soviética estavam com a Ucrânia, né, nessa separação. E aí a gente começa a ter uma alternância de poder na Ucrânia, ora um poder aproximado da Rússia, como eu até falei no outro vídeo, e ora um poder mais próximo do Ocidente, até chegar no Zelensky, né? O comediante, e não é nenhum trocadilho, né? Ele, de fato, é um comediante que fica um caminho muito desenhado do que o papel dele nessa aproximação da Ucrânia com a União Europeia e com a OTAN. Você fala um pouquinho desse panorama? Vamos lá. Primeiro de tudo, assim, em 91, quando acabou a União Soviética, a Ucrânia foi pela primeira vez na história um país independente. Ela nunca tinha sido um ente independente antes. Como eu falei, durante os séculos, a Rússia pegava, o Império Russo, no caso, em geral, dominava uma parte, a parte leste, e a outra parte ficava passando na mão de polonês, de lituano, de austríaco. A Ucrânia nunca foi uma identidade nacional que teve uma entidade nacional política formada. A primeira vez foi em 91, quando acabou a União Soviética. E a partir daí, essa alternância de poder que você falou entre presidentes mais alinhados à Rússia com presidentes mais alinhados ao Ocidente se dá exatamente por causa dessa divisão. Exatamente porque tinha eleitor dos dois lados, que era possível que de vez em quando ganhasse um pró-russo e de vez em quando ganhasse um pró-ucraniano, um pró-ocidente. E essa alternância de poder foi funcionando, eu não diria que estava funcionando, porque a Ucrânia, depois que a União Soviética acabou, ela nunca conseguiu entrar nos trilhos, ela nunca conseguiu se desenvolver. É um país pobre, embora seja rico em quase tudo, em recursos naturais, é o maior país da Europa, se você desconsiderar a Rússia, mas ela nunca conseguiu se desenvolver. Então, essa alternância de poder entre pró-russo e pró-ocidente foi se dando até 2014, quando teve o que a TV chama de Praça Maidan, os protestos da Praça Maidan. Na verdade, Maidan é praça, né? Então, quando a TV fala dos protestos da Praça Maidan, são os protestos da Praça Praça, não faz muito sentido. Mas enfim, é a Praça da Independência, na verdade, que era o nome da praça. Aí teve protestos, como tiveram protestos nesse sentido em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, em 2013, contra Dilma, tal, teve na Geórgia. Teve uma época entre meados da década de 2000 e final da década passada que esses protestos pululavam pelo mundo inteiro. Primavera Árabe, todos protestos. São todos protestos com muitas similaridades que, enfim. E quando teve essa tal da Revolução de 2014, o presidente na época era pró-russo. Ele foi deposto. É o Yushchenko, né? Yushchenko. Viktor Yushchenko. E ele foi deposto por causa da tal revolução, e no seu lugar foi posto um pró-União Europeia Ocidente. Isso é um golpe, assim. Ele não foi democraticamente eleito, foi depois, mas o golpe já estava dado. E aí assumiu esse eu esqueci o nome dele, desculpa. Yanukovych. Porque os dois são Vitor, inclusive. Pois é. Eu confundo os dois, mas é Yanukovych e o outro é o Yushchenko. Enfim, e aí assumiu e aí virou a Ucrânia, direcionou a Ucrânia para o Ocidente. Bom, depois disso tiveram outras eleições, acusações de corrupção, o Poroshenko, que foi um outro presidente pró-Ocidente, que veio depois, acusado de corrupção por todos os lados, até que chegamos, no final das contas, ao Zelensky,
porque era um outsider, era um cara que não era da política, era um cara que fazia série para TV, filme, e assim, a gente tem paralelos aqui no Brasil com Sim, gente que nunca foi da política. Assim, não ser da política não é um problema em si. Tem muita gente da política que também não merece estar, mas foi uma decisão do povo ucraniano, não porque o Zelensky era o melhor candidato para ocupar, mas mais porque eles já estavam de saco cheio de um país que era uma bagunça, né? Corrupção desenfreada, perderam a Crimeia para a Rússia, estavam tendo uma guerra contra as províncias que estão ali em amarelo desde 2014. A gente não sabe disso, não passa na TV, mas a guerra não começou agora, essa guerra sim, já dura 8 anos. Então, por isso, nesse caldo que o Zelensky chegou ao poder. sim. E só para contextualizar, quando você falou que a Ucrânia é o segundo maior país da Europa depois da Rússia, Não, o primeiro. não, depois da Rússia ele é o primeiro, perdão. É em território, né? Até falo, a Ucrânia é maior que a Alemanha, inclusive. A gente, às Sim, vezes, como ela está do lado da Rússia, fica parecendo que é um país pequeno, porque a Rússia é um monstro, né?